Muito bem, excelente manhã de terça-feira para você, doutor Aline Canuto e toda a nossa equipe. Excelente dia 23 de setembro do ano de 2025 para todos que nos acompanham, ouvintes e espectadores. Agora, dentro do programa Embalo Total, espaço aberto para meu primeiro giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para deixá-los à frente mais bem atualizados. A primeira que já trago: Lula critica a tirania do veto na ONU e fala em aniquilamento do sonho de nação palestino. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou em Nova York que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da Organização das Nações Unidas, ONU, e que o ocorre na faixa de Gaza representa o aniquilamento do sonho de nação palestino. Lula fez declarações na Confederação Internacional de Alto Nível sobre a Palestina, convocada por França e Arábia Saudita na sede da ONU. Para lembrar que isso foi no dia da abertura da Assembleia Geral. A reunião teve como pauta a solução de 2 estados e busca por uma saída pacífica para a guerra na faixa de Gaza, mas contou com a ausência dos Estados Unidos e também de Israel, entre os 193 Estados membros. O país francês, através do seu presidente Emmanuel Macron, ele reconheceu oficialmente o Estado da Palestina na ocasião. Durante seu discurso, Lula lembrou que a proposta da partilha da Palestina há 78 anos foi aprovada em sessão presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha e que apenas um dos 2 estados previstos se concretizou. Para ele, os 3 pilares de um Estado, território, população e governo têm sido sistematicamente solapados. No caso palestino, seja pela ocupação ilegal de terras, pela limpeza étnica ou pelo enfraquecimento da autoridade nacional. O presidente também, ele disse que não há palavra mais adequada do que genocídio para que ele descrever a situação com relação a Gaza, citando o relatório da Comissão de Inquérito sobre os territórios ocupados. Segundo Lula, essa razão é pela qual o Brasil decidiu apoiar o processo aberto pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Notícia que trago agora, olha só. Número de alunos em curso à distância supera ensino presencial pela primeira vez aqui no Brasil. Pela primeira vez em uma década, o número de estudantes matriculados no ensino superior à distância, EAD, no Brasil, superou os de alunos em cursos presenciais, segundo o censo da Educação Superior divulgado pelo INEP. Mais de 5,18 milhões de estudantes estão matriculados no modelo remoto e um total de 10,22 milhões no país. Em 2024, mais de 3 mil municípios contavam com instituições oferecendo cursos à distância, um crescimento de 97% em 10 anos. Apesar da expansão, a oferta ainda é concentrada em 4 estados: Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro, pois eles concentram 88% das instituições de ensino à distância, enquanto Amapá, Roraima, Acre e Distrito Federal registram os menores índices. A diferença entre redes públicas e privadas também é significativa. Entre os novos estudantes, 73% dos matriculados em faculdades particulares optaram pelo EAD, enquanto nas instituições públicas esse índice foi de apenas 15%. Outro dado recente mostra desafios estruturais de educação no Brasil. 1 em cada 3 escolas do ensino fundamental e médio não possui internet adequada para aprendizado. São, na verdade, 18 mil unidades com conexão lenta e mais de 2 mil, todas públicas, sem energia elétrica. Para o diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, o ensino à distância pode ser estratégico em regiões de difícil acesso, como, por exemplo, no Norte e Nordeste, completando a presença da rede federal. Governo aumenta bloqueio de gastos de ministérios para 12,1 bilhões de reais. O governo federal anunciou a necessidade de contenção de 12,1 bilhões de reais nos gastos dos ministérios este ano para cumprir regras fiscais, valor maior do que os 10,7 bilhões apontados em avaliação feita em julho. Em relatório de avaliação de receitas e despesas, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento apontaram que contas federais poderão seguir rodando sem a necessidade do contingenciamento para o cumprimento da meta de resultado primário, embora a sobra em relação ao limite do alvo é de quase saldo zero, mas com a margem de tolerância tenha caído de 4,7 bilhões para 800 milhões.
Por outro lado, em relação ao limite de gastos estabelecido na questão do ano, tá? Vale se lembrar que a meta, tá? Ela apontou que o governo, para cumprir a regra, seria necessário um bloqueio de 12,1 bilhões, é isso mesmo, viu? Em despesas, 1,4 bilhões a mais do que se tratava, né? Implementada em julho. De acordo com as pastas, a necessidade de aumentar o bloqueio decorre de uma alta na projeção de despesas obrigatórias. Pesaram na conta gastos maiores com o benefício de prestação continuada BPC, abono salarial, seguro-desemprego e apoio financeiro a governos regionais. As elevações, essas rúbricas, né, mas compensaram estimativas de reembolsos, né, com relação menores aos benefícios previdenciários, folha salarial de servidores e também subsídios e subvenções. O detalhamento dos novos cortes de recursos por ministério será apresentado até o final deste mês pelo governo. Segundo a equipe econômica, a previsão para o resultado primário de 2025 é de déficit de 30,2 bilhões de reais, após deduções de despesas que não entram no cálculo. Tecnicamente, tá? Esse resultado ele estaria dentro da meta de déficit zero para o ano, que tem uma banda de tolerância de 0,25% do PIB, o equivalente a 31 bilhões. Em julho, a previsão apontava para um rombo de 26,3 bilhões de reais. A projeção para o resultado do ano desconsidera 43,4 bilhões em desembolsos com precatórios e gastos com reembolso de aposentados que tiveram descontos indevidos, que não serão computados na meta fiscal após a autorização do Supremo Tribunal Federal STF, porque senão isso aí ia estourar ainda mais. Nas previsões do governo, a despesa primária total ficará em 2,417 trilhão neste ano, 3,3 bilhões a menos que o previsto em julho. A receita líquida, que desconta transferências a estados e municípios, deve fechar o ano com 2,344 trilhões, 1,9 bilhão a menos que o apontado em julho. E olha, já tendo cortes aí para não estourar a bomba, né? Olha, Dembélé exalta grupo do PSG após vencer bola de ouro e brinca sobre R10. Eleito o Bola de Ouro de 2025, Ousmane Dembélé fez questão de exaltar o time do PSG, tá? O time no qual joga, na verdade, após ser eleito o melhor jogador do mundo. Em entrevista, o francês falou da qualidade do elenco parisiense e da importância, né, da questão de Luiz Henrique em sua trajetória. É uma questão de equipe. Sempre falo que começamos muito bem essa Champions e conseguimos, né, aumentar o nível, elevar o nível, o técnico, tudo o que ele fez, os jogadores, enfim. O projeto foi todo de volta dele e é um prazer ter como treinador Luiz Henrique, o diretor Luiz Campos e o presidente que foi incrível comigo desde o primeiro dia. Então mudou tudo da última temporada, que foi incrível, vencendo assim a Champions. Dembélé, ele recebeu o prêmio das mãos de Ronaldinho Gaúcho, um dos convidados, né, para a entrega dos prêmios lá na noite de ontem no Théâtre de Château, em Paris. O camisa 10 do PSG brincou sobre encontrar o ídolo brasileiro. Foi fantástico. Nossa, quando me falaram que eu ia receber o prêmio de Ronaldinho, claro que eu já conhecia ele pessoalmente, mas é uma lenda do futebol. Fantástico. O atacante, ele foi o destaque do Paris Saint-Germain ao longo da temporada histórica do clube francês de 2024/2025. Sob o comando de Luiz Henrique, o atacante foi o artilheiro da equipe, marcando 35 gols e dando 14 assistências nas 53 partidas disputadas. Agora Dembélé, tá? Ele entra para o grupo seleto de jogadores franceses que venceram a bola de ouro. O jogador se junta a nomes importantes da história da França, como Raymond Kopa, em 1958, Michel Platini, 83, 84 e 85, Jean-Pierre Papin, em 91, Zinedine Zidane, em 1999 e Karim Benzema, em 2022. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo por aqui pelos produtos Natubio, são eles: Acabe, Polimax, Fique Plena, Pomada Negra e Acabe Absolute.
Meu amigo, minha amiga, qualidade e variedade que você procura, vem para o lugar certo. Aqui falo, recomendo e indico Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega à sua inteira disposição. É só ligar, é só entrar em contato. 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, concluo minha participação, devolvendo o som para a doutora Aline Canuto nos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus para a continuidade do programa Embalo Total.